Então, gente, pessoal, sejam muito bem-vindos. Aí chegamos à nossa última aula de muito conteúdo. Foi uma Soviclass muito enriquecedora para nós aqui da Sovitar. A gente te agradece, Henri. Pessoal, a gente recebeu inúmeros feedbacks positivos, o pessoal gostou bastante. E hoje a gente tem a última aula onde o Henri vai abordar essa questão das aplicabilidades do uso da curcumina. Então, Tá, Henri, a turma é toda sua. legal. E eu vou levar o pessoal do Instagram, se eles quiserem se inscrever, eles podem assistir desde a primeira aula, né? E pegar a Pode sim, apostila, pegar todos os dados, né? tá tudo disponível no nosso YouTube também, já as aulas gravadas, onde Tá eles no podem YouTube assistir. também? Isso, tá no Ah, YouTube legal. também. Legal. Então eu vou começar compartilhando aqui a tela, né? É, E eu vou passar aqui a nossa. Estou apanhando agora. Tá aqui a nossa tela da curcumina. Tá aparecendo na tela toda, Cláudia? Tá sim, tá Tá bom ótimo. então. Então eu vou começar a fazer a gravação, tá? Olá pessoal, começando oficialmente a nossa conversa sobre curcumina e uso nas especialidades médicas, né? A curcumina, ela surpreende cada vez mais, né? E os estudos estão proliferando muito porque se desenvolveu a curcumina nano, né? Eu tenho a minha preferência, vocês sabem disso. E a curcumina sempre foi caracterizada por uma baixa biodisponibilidade. Com o avanço dessa tecnologia e a melhora da biodisponibilidade, você pode usar em várias patologias, mas a gente vai focar aqui os estudos de curcumina. Não vai ser uma aula muito comprida, mas eu vou fazer um intervalinho para tomar uma água, né? Porque eu peguei um resfriado, né? E eu estou em recuperação. A curcumina tem várias aplicações. A curcumina, a aplicação em câncer é o que está tendo mais publicação nos dias de hoje, né? Vocês viram a aula sobre câncer, mas a curcumina também está sendo muito utilizada em diabetes, é um gastroprotetor fantástico, nefroprotetor também, hepatoprotetor, é usado em esteatose hepática metabólica, né? Neuroprotetor de mão cheia, tem uma atividade que me surpreendeu muito, que foi a atividade antidepressiva, mas ela também é viricida e bactericida, que é uma área que nós usamos muito pouco, né? Você realmente nunca vê as pessoas utilizando a curcumina. Ah, eu tô aqui com vírus, eu vou tomar uma curcumina. A curcumina, ela liga nesse espícula do vírus, impedindo a entrada dele na célula, né? Isso pode ser muito aplicado, por exemplo, em vírus como o Covid, o vírus do resfriado, né? E é lógico, não podia deixar. Quando eu tenho resfriado, eu tomo a minha curcumina, né? E eu tomo algumas coisas a mais, como alho também, né? E aí eu espero que esteja fazendo efeito. Realmente eu consegui melhorar da minha virose de ontem para hoje. Então eu acho que foi um resultado bastante interessante, né? Vamos começar falando da curcumina em desordem digestiva, né? Eu vou passar principalmente para vocês artigos de revisão e meta-análise, né? Porque já existem artigos suficientes para tirar conclusões desse tipo, né? E isso você sabe, os artigos de revisão e meta-análise começam com um número muito grande de material, que depois vão selecionando material repetido, porque o autor publica às vezes em mais de uma revista, que não passam no critério de elegibilidade, e sobrou aqui nesse artigo 26, né? E o que eles mostraram? Eles mostraram exatamente aqui, né, os trabalhos, né, em colite ulcerativa, doença de Crohn e doença do intestino, doença inflamatória intestinal, né? A curcumina, no geral, o que acontece? Né? A curcumina traz benefício. Então, esses são estudos onde você tem só a descrição do material, né? E aqui você continua com a descrição, doença de Crohn. Aqui você tem colite ulcerativa, doença de Crohn. E diagnosticada, às vezes por imagem, por endoscopia, né? Que é o mais comum que o pessoal faz. Então, esses são os estudos que foram publicados. E eles estão usando vários tipos de curcumina. Muitas vezes a curcumina é na forma não nano, às vezes comparando com a messalazina, que vocês sabem é a droga de escolha, que inibe a 5-lipoxigenase, né? E aqui você tem outro estudo comparando com a messalazina. O fato é que você tem curcuminoides também sendo utilizados, né? E a maior parte usa curcumina, alguns associam o funcho. Funcho que na verdade tem mais fitoestrógenos, né? O funcho é um baita fornecedor de fitoestrógeno para o nosso corpo.
Comparando esses estudos, eles chegaram à conclusão de que os trabalhos mostram, né, que os indivíduos tinham benefício. Pô, olha aqui que dispepsia também você vê, os estudos em dispepsia, que é muito comum no nosso país, né, que tem um tratamento muito difícil. Úlcera gástrica, úlcera péptica também dentro desses estudos, né? Infecção por H. pylori, ele aumenta a eficácia do tratamento e quando você olha em termos de eficácia, a curcumina tem demonstrado benefício em praticamente todas essas patologias. Eu separei aqui esse dado de H. pylori, né? Olha só que interessante. A curcumina tem efeito anti-inflamatório, ela quer o ferro também, né? O H. pylori ele adora um ferro para fazer a invasão do nosso organismo. E o que acontece então? Quando nós tomamos a curcumina e fazemos aquela terapia tripla com antibióticos, né? Os estudos em humanos mostram um aumento de eficácia. Eles mostram um aumento de 74 para 86 de erradicação e aqui foi de 89, enquanto que no controle foi 57. E aqui aumenta para 60%, de 60% para 95%, né? Então você aumenta a eficácia do tratamento de várias patologias. Como ela é anti-inflamatória, colite ulcerativa, Crohn, né? Todos eles você tem um benefício da curcumina, tá? Então a curcumina tem demonstrado atividade em desordens intestinais, né? E aqui, né, você vê o que a gente faz, nós chamamos de plotagem estilo meta-análise, daqueles trabalhos que eu mostrei lá atrás, né? E o que ele mostra? Em praticamente todos os trabalhos, né, todos eles, a curcumina foi superior ao placebo, né? Para colite ulcerativa, para atividade de doença de Crohn, para diminuir o uso de corticosteroides, né? Geralmente eles fazem enema e até para aumentar a eficácia da mesalazina. Então essa plotagem estilo meta-análise mostra claramente que a curcumina é superior ao placebo no tratamento dos pacientes com desordens intestinais, essas várias que eu comentei, inclusive a própria dispepsia. Desculpem. Novamente aqui a avaliação, né, e realmente mostra superioridade. Você note que a curcumina ela é bem superior ao controle, né? Inclusive melhorando a endoscopia nos pacientes, né, ou a colonoscopia. Então a curcumina traz um benefício nessas desordens gastrointestinais todas que eu citei no começo da nossa descrição. Eu até pus separadinho no H. pylori, que eu achei do H. pylori muito interessante e muito mais ilustrativo. Então somar a curcumina naquela formulação que você faz para H. pylori, que geralmente tem antibióticos e o bismuto, né, aumenta a eficácia do tratamento. Então a curcumina para desordens intestinais, né, desde uma dispepsia, H. pylori, úlcera péptica, doença de Crohn, colite ulcerativa, doença inflamatória intestinal, a curcumina vai trazer benefício, né? Exatamente pelo efeito anti-inflamatório, principalmente, mas existe um dado adicional, é que a curcumina também, ela modula a flora bacteriana, ela é considerada um pré-biótico, né? A gente não tem muita coisa publicada, mas os estudos indicam realmente essa eficácia da curcumina também. Eles usaram a curcumina na forma de curcumina mesmo, às vezes usaram a forma nano, né? A forma nano ela é mais eficaz na absorção, por isso que eu gosto muito dela. Aqui você tem uma outra aplicação de curcumina, esteatose hepática não alcoólica, ou fígado gorduroso não alcoólico, ele mudou de nome, né? Agora ele se chama fígado gorduroso associado ao metabolismo, ou desmetabolismo, que na verdade, quando você classificava o fígado gorduroso não alcoólico só como não alcoólico, você jogava todos os outros no mesmo limbo. O fato é que eles estão reclassificando a esteatose hepática metabólica, eu batizei desse jeito porque eu não vi uma tradução ainda, né? E a curcumina tem sido testada nesses pacientes com esteatose hepática e tem demonstrado benefício. Olha só, a plotagem estilo meta-análise, várias doses da curcumina, aqui basicamente melhorando a alanina aminotransferase. Particularmente aqui você vê que 1000 miligramas, na forma nano você pode usar, no caso do curete, 10 vezes menos, né? Aqui você vê uma eficácia, né, de 1 grama, parece que é uma relação até interessante, né? No caso do curete seria equivalente a 100 miligramas de curcumina. Aqui para a alanina aminotransferase, né, que é a ALT, que você dosa, né, para avaliar a função hepática. E aqui embaixo a aspartato aminotransferase, mostrando realmente que a curcumina tem demonstrado diminuir as enzimas hepáticas, né? Se você usa
num nível muito elevado, você vê que a dose não é tão eficaz assim. Por quê? Porque a curcumina será metabolizada pelo seu fígado. Automaticamente, se você metabolizar de forma errônea, evidentemente que você causará uma lesão no seu fígado. Mas aqui numa dose de até 1000 mg, né, que você poderia usar na forma nano, doses menores, eu recomendo sempre que você converse com um farmacêutico de confiança seu, tenha um farmacêutico de confiança, e que esse farmacêutico calcule para você qual que a dose eficaz seria da forma nano. Então, você note que realmente tem uma diminuição da alanina-transferase. A fosfatase alcalina, o resultado não foi tão grande assim, né? Você note que o ALT-ST, os resultados são melhores. A fosfatase alcalínica houve uma tendência a ter uma superioridade da curcumina em relação ao placebo. E aqui você vê que, coincidentemente, ou talvez nem tanto, né? Porque muitas vezes o fígado gorduroso é associado à resistência à insulina, uma diminuição, né, da sua hemoglobina glicada, né? Ou seja, diminui a glicação. Cá entre nós, né? Na média, você teve uma diminuição da glicação e nós sabemos que toda molécula antioxidante ela é antiglicante. Então, a gente espera que no contexto do tratamento, por exemplo, de um diabetes tipo 2, você coloque a curcumina. Você sabe que o paciente com diabetes tipo 2 tem mais risco de esteatose hepática, né? Além disso, você terá o benefício na hemoglobina glicada. E aqui você vê que não mudou muito o índice de massa corpórea. Também eu não esperava esse efeito, apesar de que a curcumina ela é tida como um produto que induz a biogênese mitocondrial e pode ser associada à perda de peso. Mas eu não vejo muitos estudos mostrando uma perda real de peso com o uso da curcumina nos pacientes, né? E a curcumina, então, ela tem um efeito hipolipemiante, melhora a resistência à insulina, melhora o perfil lipídico sanguíneo, diminui o estresse oxidativo, é um baita antioxidante, é um excelente anti-inflamatório. Tudo isso faz com que ela seja altamente eficaz em desordens hepáticas no todo, né? Então imagina você, quando você consome uma curcumina, para onde essa molécula vai? Vai para o seu fígado, né? E lá no seu fígado ela terá o seu efeito. E aqui você vê a diminuição da glicemia em jejum, hemoglobina glicada, a resistência à insulina medida pelo ROMA-IR, a diminuição dos triglicerídeos, lembrando você, né? Colesterol total, triglicerídeos, lipoproteína lipase. Esse resultado, eu já vou avisando, não é homogêneo em todo mundo. A gente não sabe ainda qual a variável que faz com que alguns indivíduos respondam muito bem e outros indivíduos não respondam, tá? Então o ideal seria que você testasse a curcumina nesses pacientes, não respondendo, né? Talvez você passe aí para um monascos purpúreos, ou talvez para um tocotrienol, né? Ou mesmo a beta-glucana também ajuda a diminuir bastante. E aumenta a capacidade de antioxidante, diminuindo marcadores do estresse oxidativo. Aqui é avaliado como malon de aldeído, né? E aumenta a sua adiponectina, né? Então a curcumina faz isso, ele poderia ser usado em diabetes tipo 2 e também obesidade. Mas em obesidade a gente não vê um resultado assim tão fantástico. A gente nota uma melhora em alguns parâmetros antropométricos, né? Melhora o efeito na glicemia, ROMA-IR Quick, né? Tem um efeito nos lipídios, diminui o estresse oxidativo e a inflamação. Então você pode notar que a curcumina vai ser altamente útil para desordens metabólicas. E o posicionamento para síndrome metabólico seria um posicionamento muito interessante, né? Também para a curcumina. É lógico, você tem que somar outras intervenções, como uma dieta, ou talvez até mais ativos, né? Eu muitas vezes somo mais de um produto para utilizar no dia a dia. E você fala assim para mim: "Henry, você usa fitoterápico?" Eu uso, eu dou preferência para fitoterápico ao invés de medicamento, né? Eu sou farmacêutico, então eu estudo essa área. E às vezes, é lógico, eu dou preferência para medicamentos. Mas, para mim, a curcumina é como se fosse uma dádiva, né? De molécula com múltiplas ações, né? Então você vê o benefício em desordens metabólicas, esteatose hepática, né? Então em doenças metabólicas a curcumina tem uma grande aplicação. Juntar a curcumina com o tratamento da dieta, com a restrição de carboidrato, ou mesmo com o jejum intermitente, vai ser uma boa aplicação, inclusive diminuindo o conteúdo de gordura no fígado, diminuindo o grau de esteatose, né? Tendo efeito anti-inflamatório e antioxidante e, né, essa atividade anti-inflamatória e antioxidante vai trazer benefício na diminuição da progressão da fibrose hepática, né?
E aqui você vê um trabalho de curcumina, né, em inflamação, especificamente inflamação em pacientes com doença metabólica, né, ou síndrome metabólica. Eles fizeram aqueles trabalhos de revisão, né, começaram com 209 e terminaram com 54, que eu acho que foi um rendimento até muito bom, né. E o que, que eles notaram? Eles notaram que as diferentes doses de curcumina, você vê que varia muito a dose de curcumina. Aqui você vê 80 miligramas de uma curcumina nano, né? E é lógico, você vê aqui os estudos, nem tudo vai baixar, mas aqui vê o TNF-alfa diminuindo nesse caso aqui, o fator necrótico tumor-alfa. Aqui você vê a queda da proteína C reativa, né, o marcador da inflamação. Aqui você não vê tanto resultado assim, mas você vê aqui a leptina, né, o aumento da adiponectina, a diminuição da proteína C reativa, a diminuição da interleucina 6. Aqui você não vê um benefício tão grande assim. A proteína C reativa diminuindo nesse grupo aqui que usou de 80 a 2.000 miligramas, né? Com advindo da tecnologia nano, você pode dar uma dose fixa e menor. Eu lembro você que a curcumina tem muita interação intestinal, particularmente com metais, né? Vitamina complexo B, com a B1, né? Então, se você der a curcumina numa dieta rica em minerais, ela pode não ser absorvida, isso que causa essa irregularidade dos resultados, né? Aqui você vê uma proteína C reativa diminuindo também, né? O trabalho de Shen, várias doses de curcumina, fator necrótico tumor-alfa também diminuindo. Lembrando você, né? Quando você diminui citocinas inflamatórias circulantes, você pode concluir que esse produto pode ser utilizado em outras patologias inflamatórias. A curcumina, por exemplo, numa psoríase, a curcumina numa dermatite atópica, a curcumina numa osteoartrite, numa artrite reumatoide, né? O efeito anti-inflamatório dele não é só ali no paciente com síndrome metabólica, ou seja, você vai ter o efeito anti-inflamatório em vários níveis. Aqui você vê que não deu resultado, mas aqui você vê que o TNF-alfa parece que é o que responde melhor, né? Em todos os estudos que eles avaliam o TNF, praticamente todos os TNF-alfa, né? O fator necrótico tumor-alfa, você vê uma queda do TNF-alfa. E eu gosto muito de conceito de queda de TNF-alfa, principalmente em psoríase. Então a curcumina via oral ou via tópica pode trazer um resultado muito bom em psoríase, que o pessoal não usa muito. Eu associaria uma Boswellia serrata, né, que inibe a lipoxigenase, e também naquelas doenças intestinais, né, eu faria uma curcumina como curate, né, associada a uma Boswellia serrata para aumentar a eficácia. Por quê? Na colite ulcerativa, na inflamação intestinal e na psoríase, existe uma participação muito grande, né, da lipoxigenase. Na asma também, né, o que leva você a aplicar seus produtos para outras finalidades, dependendo do conhecimento da forma como o produto atua, assim como também dependendo da patologia. Então você tem que conhecer a doença, o doente e a matéria ativa que você está usando, né? Aqui você vê na maior parte dos trabalhos a queda da proteína C reativa, diminuição da interleucina 1 beta, aqui novamente o fator necrótico tumor-alfa, né? Esse não mudou muito, aqui não teve um resultado tão grande assim. E aqui uma queda da proteína C reativa, uma queda da interleucina 6, fator necrótico tumor-alfa, interleucina 8, né? Ou seja, inclusive trazendo benefício em atividade de macrófago. Aqui você vê resultado interleucina 6 aqui embaixo, proteína C reativa, ou seja, o efeito anti-inflamatório que é parte do que a gente faz para tratar uma doença metabólica. É lógico, você tem que pensar na insulina, você tem que pensar na hipertensão, você tem que pensar na disfunção endotelial, você tem que pensar na resistência no metabolismo da glicose, na intolerância à glicose, a questão da filtração glomerular, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas a curcumina, dentro desse conceito, vai ter um efeito anti-inflamatório em pacientes com desordens metabólicas, né? E não é pouca coisa que está publicado, não, é muita coisa. E na grande parte dos trabalhos você vê um benefício diminuindo as citocinas inflamatórias. Lembrando você, né? A curcumina não nano, ela interage com vários produtos. Principalmente eu vejo muita interação com minerais, né? Minerais e metais. Então eu geralmente evito colocar junto. Mas a forma nano ela permite que você tenha essa capacidade de colocar junto sem uma interação significativa. E a curcumina também interage com a B1. Tomar cuidado com a B1. Então existem vários fatores que interferem na eficácia desses tratamentos com curcumina não nano, principalmente a absorção intestinal, né?
Aqui você ainda vê doenças metabólicas, né? E aqui você vê um resumo de trabalho de várias curcuminas, inclusive várias na forma nano, baixando marcadores de inflamação, baixando a hemoglobina glicada, a glicemia de jejum, colesterol total, aumentando o colesterol HDL, né? Aumentando a capacidade total antioxidante, aumentando a supraoximutase, diminuindo o seu malon de aldeído, ou seja, antioxidante, né? Então existem vários produtos, várias atividades, né? A curcumina realmente é um anti-inflamatório e nas desordens metabólicas ela tem essa atividade anti-inflamatória. Lembrando você, né, que a inflamação ela é parte da doença, mas ela também piora a doença nos pacientes, né? Modular o processo inflamatório é uma intervenção anti-envelhecimento. Sempre que você pegar um paciente e os marcadores de inflamação dele estiverem alterados, você vai ter que modular esse processo inflamatório, pelo menos é o que é recomendado nos dias de hoje, né? Então a curcumina é uma opção para você trabalhar e não tem pouca coisa publicada em várias patologias, né? Vamos voltar aqui, né? Diabetes tipo 2 primariamente, mas obesidade, pacientes com diabetes tipo 2 sob hemodiálise, pacientes com pré-diabetes, né? Todos eles trazendo um benefício da curcumina nos marcadores. Inclusive aqui os pacientes com esteatose hepática, nanocurcumina, só 40 miligramas 2 vezes ao dia, né? Uma dose pequena, melhorando o HDL, melhorando o QIC, diminuindo a alanina aminotransferase, aspartata aminotransferase, ou seja, um bom resultado, inclusive melhorando a severidade da esteatose hepática, né? Então você tem a forma nano em forma de cápsula, que seria uma forma interessante. Olha só que legal. A curcumina, então, um baita anti-inflamatório em doenças metabólicas, como diabetes, esteatose hepática, obesidade, né? E aí nós adicionamos esse produto no tratamento, inclusive esteatose hepática, o papel dele como anti-inflamatório para o fígado, como também antioxidante e estimulante da função mitocondrial, da biogênese mitocondrial, vai trazer um benefício no acúmulo de gordura no fígado, né? É lógico que você pode somar mais produtos, como o inibidor da citrato-liase, né? Aí eu gosto muito de hidroxicítrico para isso, mas se você é um médico mais do tipo radical, você pode usar um bempedóico, né? Não há nenhum problema. O fato é que o tratamento deve ser integrado e aí a gente deve tratar o paciente como um todo, né? E você note que a curcumina realmente tem demonstrado essa atividade anti-inflamatória em desordens metabólicas, ou seja, um baita anti-inflamatório, um baita de um antioxidante. Aqui a curcumina já explorada numa outra aplicação, né? Hoje se fala muito em envelhecimento, na verdade se fala muito no anti-envelhecimento. A curcumina é um grande anti-envelhecimento, um geroprotetor. E o que eles estão fazendo? Estão estudando a curcumina em várias patologias associadas ao envelhecimento, como Alzheimer, disfunção cognitiva, demência, fragilidade, Parkinson, sarcopenia, né? Para ver o efeito no cérebro, a gente mede muita disfunção cognitiva, né? E olha que interessante que a curcumina aqui nesses pacientes, né? Pacientes idosos, aqui você tem, olha só que o curete 500 miligramas melhorando a força de aperto, né? No dinamômetro. Em Parkinson você vê também, você não vê um benefício significativo, mas houve uma melhora no UPDRS, mas o efeito antioxidante, o Parkinson, pessoal, na minha opinião, ele é tratado de forma errada, tá? A gente tenta aumentar a dopamina na fenda sináptica, mas a gente esquece do efeito do radical livre na formação da 6-hidroxidopamina, uma neurotoxina. A gente sempre esquece disso, né? E quando a gente trata o Parkinson, se a gente não dá um antioxidante, a gente arrisca a formar uma neurotoxina que vai piorando cada vez mais o paciente com mal de Parkinson. E outro ponto importante é que todo paciente com Parkinson tem disfunção mitocondrial. Então nós deveríamos focar em disfunção mitocondrial para tratar o paciente com Parkinson. E por que não usar, por exemplo, um status de Quercus ou uma urolitina A? Já tem estudos mostrando. Então a gente pode associar produtos para dar uma sinergia, né? E aqui você vê, né, a curcumina também melhorando uma performance física nos indivíduos, flexão de joelho, torque e tudo mais, né? E realmente a curcumina tem um posicionamento que a gente deve levar em consideração, que é o efeito geroprotetor, né? Eu tomo a curcumina, aqui olha, esse nome comercial dela aqui é Long Vida, né? Interessante. Melhora a memória. Então, quando a gente quer saber se um produto tem efeito geroprotetor no cérebro, nós fazemos testes de memória no paciente, né?
E a maioria dos pacientes tem efeitos colaterais mais comuns, como problemas gástricos, né? Intolerância gástrica qualquer produto pode dar. Eu sugiro geralmente ingerir com um alimento leve, apesar que a forma nano do Curate não dá interação com o alimento, ou você pode ingerir com mais água, né? Em Alzheimer, você vê aqui alguns benefícios em marcadores, né? Particularmente o Roma-IR, resistência à insulina. Você sabe que o Alzheimer, eles estão classificando o Alzheimer como diabetes tipo 3, né? Eu acho meio precoce isso, mas o Alzheimer tem resistência à insulina, tanto é que nós usamos insulina nasal para aumentar o efeito no Alzheimer, né? E aqui você tem os pacientes saudáveis, não tendo efeito significativo no lipidograma, né? Mas reduzindo praticamente o triglicerídeo, diminuindo moléculas de adesão, que são moléculas que são associadas à aterosclerose, né? Diminuindo a beta-amiloide no indivíduo, né? E aí você vai seguindo a curcumina com efeito na melhora das ondas beta e alfa, um efeito que traz um benefício na função cognitiva nos pacientes. E aqui você vê a curcumina também sendo utilizada para memória. Eu falei para vocês que quando a gente foca memória e envelhecimento geram proteção no idoso, a gente sempre tenta focar a curcumina como um produto para melhorar a função cognitiva, né? E na cognição, realmente, os pacientes têm demonstrado resultado. É lógico que existem outros fatores importantes a serem considerados, como que patologia que está levando essa função cognitiva. Se existe um comprometimento muito grande pela deposição de proteína beta-amiloide, se for o caso de um Alzheimer, né? E aí você note que, na maior parte dos trabalhos, a curcumina tem demonstrado melhorar a função cognitiva nos idosos, mostrando um benefício na neurodegeneração. A neurodegeneração leva à perda de neurônio, evidentemente, pelo nome, né? E aí você diminuindo a quantidade de neurônios, sua função cognitiva começa a cair, né? Então a curcumina também tem sido utilizada como geroprotetor, particularmente para o sistema nervoso central nos indivíduos, né? Mas não fica por aí, né? A curcumina, ela tem um efeito anti-inflamatório, ela melhora a biogênese mitocondrial, tem o efeito antioxidante. E o que eles estão fazendo? Estão usando a curcumina como um recurso ergogênico, principalmente melhorar a recuperação, né? Hoje, se fala muito nisso, né? Ah, mas eu devo usar um antioxidante antes da atividade física, porque o radical livre gera adaptação, né? E se você já é um indivíduo que treina bastante e tem o aumento da CK, creatina quinase ou mesmo a desidogenase lática, porque você faz um super treino, é ideal que você tome um anti-inflamatório e que você tome um antioxidante. E a curcumina, nesse caso, ele tem essa atividade. Por quê? Porque quando você aumenta a sua creatina quinase, você não está só se adaptando, você está lesando a membrana do seu músculo, né? E os estudos com curcumina em desempenho físico, e assim como recuperação, têm demonstrado resultados positivos, né? Grande parte dos estudos mostra o efeito positivo. É lógico que não é você pegar o atleta e sair fazendo a curcumina a rodo. Você tem que saber se ele tem aquela dor, você tem que saber se ele tem aquela CK aumentada, né? Se você conseguir medir o estresse oxidativo, avaliar se aumentou a produção de radicais livres. E aí, nesse grupo de pacientes, a curcumina vai trazer benefício, aumentando a capacidade antioxidante, diminuindo o estresse oxidativo, diminuindo a dor muscular e a inflamação pós-exercício. E eu lembro vocês que a inflamação pós-exercício vai levar à sarcopenia, né? Então você não deve inflamar o suficiente para gerar sarcopenia. Se você usar uma dose adequada antes, né, ele vai ajudar a sua recuperação. Vai diminuir sua creatina quinase, e aí sempre que você tem que acompanhar o seu atleta para ver se a CK dele está alta, se a desidratação dele estiver alta. E eu gosto de fazer também o ácido úrico pós-atividade física. Porque o ácido úrico pós-atividade física, ele vem do ATP que foi quebrado e não foi refeito, né? E aí você consegue ter uma ideia do gasto de ATP e da função de refazer o ATP nesse paciente. A curcumina vai aumentar essa capacidade, principalmente pelo efeito na biogênese mitocondrial. Então vai dar um efeito melhor no aeróbio. Mas a curcumina sim tem demonstrado nos vários estudos, né, um efeito melhorando o que a gente chama de desempenho, performance, diminuindo a inflamação,
diminuindo o estresse oxidativo, aumentando a capacidade antioxidante. É lógico que você vai analisar o seu paciente e avaliar os marcadores que eu citei, né? A creatina quinase, a deshidrogenase elástica e tudo aquilo para você analisar se o paciente seu merece ou não merece se usar uma curcumina. Por quê? Se as moléculas de lesão não estiverem alteradas, não compensa você administrar, né? Mas se elas estiverem alteradas, compensa você administrar para exatamente normalizar essas enzimas para que o seu paciente não tenha lesão. Se ele não está tendo lesão, ele está com certeza então crescendo mais rápido, ou seja, tendo mais ganho de massa, né? Esse trabalho aqui eu achei interessantíssimo, né? O gráfico meio estranho, né? Mais pelo gráfico estranho do que pelo trabalho em si. O que eles mostraram? Eles mostraram um benefício na curcumina na colite ulcerativa, com bons efeitos, né? Então, com uma atividade bastante intensa de resultado. É um trabalho específico em colite ulcerativa. A gente não usa muito a curcumina para essa habilidade. Eu acredito que vocês podem começar a usar mais a curcumina e ele aumenta muito a resposta do paciente, né? Então, se o paciente está fazendo um tratamento já padrão, ele vai aumentar a eficácia, né? E de repente você pode ficar só na curcumina com esse paciente. A colite ulcerativa em nível médio ou moderado é a que responde melhor, né? E é lógico, você pode usar uma... E aqui eu faria uma mágica, né? Vou dar uma dica para vocês. Eu misturaria a forma nano com a forma não nano. Por quê? A forma não nano, ela vai chegar lá no seu intestino grosso, né? E vai ter uma permeação ali bem leve. A forma nano vai ser absorvida e vai ter um reflexo anti-inflamatório no seu corpo como um todo. Porque uma inflamação intestinal, ela não é localizada no intestino. Eu falo sempre que a inflamação, ela fofoca. Ela gera uma inflamação que se espalha pelo seu corpo. E aí você usando uma curcumina nano associada a uma não nano, você vai ter o efeito local lá no seu cólon e ao mesmo tempo você vai ter o efeito sistêmico. Eu faria uma associação dos dois para ter um efeito melhor. Mas você note que em todos os trabalhos que eu apresento aqui para vocês, os pacientes tiveram uma resposta, uma redução do processo inflamatório, né? Aqui em hepatites, né? Hepatites, aqui foram só 11 casos, né? São relatos de casos de pacientes com hepatites, e eles utilizaram a curcumina, né? E olha o que aconteceu de interessante, né? A lesão, ela normalizou nos pacientes em menos de um mês aqui. O que eles tinham? Eles tinham uma hepatite por agressão metabólica, aqui você tinha icterícia, né? Você tinha agressão por metabolismo de drogas, aqui o paciente estava usando o letrozol, né? Então, a sua curcumina também ela é hepatoprotetora, né? Em hepatites, você poderia usar uma curcumina junto com, por exemplo, uma N-acetilcisteína. Com isso, você teria um benefício no seu paciente, na formação da glutationa e no efeito antioxidante e anti-inflamatório direto da curcumina, ou seja, a curcumina para hepatite associada a medicamentos é uma opção hepatoprotetora. E olha que eles trazem um benefício, alguns mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, porque depende do grau de lesão que você teve. Aqui, né, o paciente estava tratando de uma dor, né, na mão, é lógico que tinha relação com a medicação, né? E eles tiveram um benefício, normalizaram as enzimas em 6 meses, né? Em alguns você viu o resultado em um mês normalizando a enzima. Então a curcumina é um produto para se trabalhar como hepatoprotetor, né? Se você quiser usar aquela forma clássica com colina, B12 e ácido fólico, pode colocar uma curcumina ali dentro. Aqui o paciente tinha fadiga e icterícia, né? Também deu uma normalizada em 2 meses, né? Então você note que a curcumina é um baita hepatoprotetor. Aqui icterícia e fadiga atribuída a carbamazepina, né? Em 3 meses, né, a fosfatase alcalina dele já estava normalizada, né? Então, a curcumina é um baita hepatoprotetor que a gente não usa muito, né? Mas que nós podemos colocar na nossa vida como hepatoprotetor. Eu até gostei de ver esse trabalho porque eu faço uso de suplementos, né? E um deles é a curcumina, então eu acabo protegendo o meu fígado, né? Aqui você vê uma revisão de curcumina e esteatose hepática também, né? E aqui você vê uma plotagem, e de forma interessante, né? A curcumina com a piperina, em relação à sua curcumina, não deu uma superioridade de efeito, né?
na verdade, não foi superior você associar a piperina com a curcumina. Mas o fato é que aqui nesse gráfico houve uma tendência a uma diminuição, né, de marcadores, né, de metabolismo hepático, né? Aqui você tem, se não me engano, a alanina aminotransferase. Aqui você nota também um benefício, aqui você já vê um claro benefício superior da curcumina em relação à curcumina e a piperina, né? Todos eles mostrando benefício na alanina aminotransferase ainda, né? E aqui você vê, né, em relação à dose, uma resposta e dose, a dose da curcumina e o tempo de tratamento, né, e a melhora da alanina-aminotransferase aqui nesse paciente, ou seja, aqui eles fizeram 12 semanas de tratamento e ainda estavam tendo uma queda da alanina-aminotransferase. E a dose não é aquela, você não adianta se aumentar demais a dose que o efeito não vai ser tão grande assim. É mais importante um tratamento mais prolongado do que uma dose maior. Mas olha que interessante, na aspartato aminotransferase o resultado foi melhor, né? E eu falo assim, a aspartato aminotransferase é uma aminotransferase que está localizada ali na interface do seu retículo endoplasmático com a sua mitocôndria, né? E essa localização torna mais eficaz produtos que particularmente têm uma atividade maior na mitocôndria. E a curcumina tem como alvo a mitocôndria, induz a biogênese mitocondrial, diminui a inflamação na mitocôndria. Então você não estranhe se o seu paciente com algum problema hepático, a AST cai antes da ALT, né? E aqui você vê com relação à dose e o tempo de tratamento. O tempo de tratamento é muito importante, né? Então é manter o produto, né? E quanto mais você mantém o produto, mais você tem o resultado, ou seja, maior resultado você tem. Então manter o produto por mais tempo é muito importante. Eu dividi essa aula em duas partes, esse é o final da primeira parte, e eu vou finalizar aqui para vocês essa primeira parte e eu vou começar a segunda parte agora, porque eu tinha feito desse jeito, porque eu estava com medo de não me dar bem, porque eu estava resfriado, né? Na verdade, eu estou resfriado. Então, eu vou continuar a segunda parte agora, para não dar nenhum problema nem atrasar para vocês, tá bom? Então, eu vou continuar aqui com a curcumina, né? E eu já tinha até colocado a segunda face aqui, né? Eu só vou apagar aqui no Instagram. Desculpem a demora, eu estou apagando do Instagram, né? Apaguei. Agora essa aula é só para vocês que fizeram a inscrição, tá bom? Então vamos continuar a nossa conversa sobre curcumina nas especialidades médicas, né? Vocês já viram que o fígado é um lugar para você ter um benefício da curcumina, protetor, hepatoprotetor, é um efeito bastante interessante das enzimas, antioxidante, anti-inflamatório. E agora vamos passar para outra parte nossa, né? Olha só que interessante. Vocês já pararam para usar a curcumina em tensão pré-menstrual? Pensaram, olha só que legal. Eles selecionaram, né, na base de dados, 238 artigos, foram selecionando por qualidade e chegaram a 17. Né? Desses 17, o que ele mostrou? Né? Ele mostrou que a curcumina, né, em várias doses, aqui foi 100 miligramas a cada 12 horas, né? Eles meio que padronizaram isso aí, eles mostraram que a curcumina trazia uma melhora na severidade dos sintomas de síndrome pré-menstrual. Olha que nesse caso aqui ele aumentou o fator neurotransmissor do cérebro, diminuiu a prostaglandina E2, consequentemente, provavelmente, não fala no trabalho, mas diminuiu a cólica nos pacientes, inibiu a ciclooxigenase, diminuindo a formação de prostaglandinas inflamatórias, diminuindo a dor nos pacientes, ou seja, um efeito analgésico, né? Melhorando a dismenorreia, na dor por dismenorreia. Alguns aqui foi uma curcumina em pasta dissolvida em água. Não deve ter ficado muito gostoso, né? Mas, então você nota que a curcumina é também uma arma para você trabalhar em pacientes com síndrome pré-menstrual e dismenorreia. Um adicional para você trabalhar, né? E aí você pode usar em torno de 50 miligramas da curcumina nano, ou você pode usar doses maiores. O fato é que a curcumina é um produto para você aplicar também nos pacientes com síndrome pré-menstrual e dismenorreia, né? E mostra um benefício claro, ou seja, na maior parte dos pacientes, sim, só um aqui que não afetou significativamente nem o sono nem a dor, mas o restante todo trouxe resultado, né?
Aqui é curcumina e disfunção endócrina. Vocês sabiam que vocês podiam usar curcumina em ovário policístico? O uso da curcumina em meninas com ovário policístico tem demonstrado diminuir a resistência à insulina. Ao diminuir a resistência à insulina, ele diminui o hiperandrogenismo, né? Tem um efeito anti-inflamatório. O ovário policístico, as meninas com ovário policístico têm um processo inflamatório subjacente, né? E os trabalhos mostram que ele dá um efeito sinérgico à metformina, que é uma droga já utilizada naturalmente para tratar o ovário policístico. Na verdade, se não me engano, é a droga de escolha, né? Eu assim, às vezes prefiro, no caso de uma resistência à insulina e não usar a metformina, eu prefiro uma berberina, né? A berberina tem uma atividade muito boa, também tem a berberina melhor absorvida, né? E uma berberina com curcumina, por exemplo, seria um bom resultado em ovário policístico. É lógico que você tem que fazer aquela dieta, você pode usar uma N-acetilcisteína, você pode usar a mamótica carântia, né, o bittermelon, que também diminui a resistência à insulina. Você pode trabalhar com vários produtos, mas a curcumina é também um produto nacional para você utilizar em pacientes com síndrome de ovário policístico, trazendo benefício. Olha só, aliviando o hiperandrogenismo e a hiperglicemia nos pacientes, né? Isso mostra claramente uma diminuição da resistência à insulina, né? Então você tem a curcumina também para ser aplicado, doses variadas, né? Aqui é a forma não nano, mas se você optar pela forma nano, você vai usar a dose proporcionalmente inferior, né? Doenças respiratórias, a gente não usa muito. Eles usaram a curcumina 80 mg na forma nano, né? Esse trabalho foi muito interessante. Doença pulmonar obstrutiva crônica, né? E aqui, ó, curcumina em relação ao placebo diminuiu o processo inflamatório, aumentou o volume expiratório forçado, ou seja, a curcumina melhorou o desempenho respiratório nos pacientes com desordem pulmonar obstrutiva crônica. Eu faria junto aqui uma Boswellia serrata. A Boswellia serrata daria uma sinergia nesse efeito, né? Mas aí você fica imaginando assim, poxa, a curcumina eu poderia usar nos meus pacientes com DPLC. Ou você podia até usar uma N-acetilcisteína associado, né? Tipo 600 a 1.200 miligramas, e usar a sua curcumina, né? E melhorar o seu paciente com DPLC. Você sabe que é difícil controlar DPLC. A curcumina é um produto natural que vai aumentar a eficácia no tratamento dos seus pacientes. E a forma nano é a forma indicada porque tem uma melhor absorção, né? Daqui a alguns dias, vocês verão até o pessoal fazendo inalação de curcumina para DPLC. Está andando alguns trabalhos nessa área, né? E a curcumina, ela também tem demonstrado um efeito geroprotetor, né? Isso eu já falei para vocês, né? Os mecanismos associados ao envelhecimento, todos eles podem ser minorados com o uso da curcumina nos pacientes. E de forma interessante, né? A curcumina tem sido aplicada em várias patologias associadas ao envelhecimento, como tumores, osteoartrite, a própria Covid. E na maior parte dos trabalhos você claramente nota um benefício em tumores sólidos, por exemplo, já falamos de câncer, né? Suprimindo a inflamação sistêmica nos pacientes, no Covid diminuindo a tempestade de citocina, na esteatose melhorando a esteatose, melhorando as enzimas hepáticas, na osteoartrite diminuindo, reduzindo, né, os episódios, né, nos pacientes, no diabetes tipo 2 melhorando a resistência à insulina, melhorando a resposta veno-arteriolar, ou seja, a perfusão sanguínea. Na doença renal crônica, reduzindo citocina inflamatória, né? No diabetes, aqui você vê a melhora da circulação sanguínea, diminui consequentemente a vasculopatia diabética e, por tabela, neuropatia diabética. Na osteoartrite, o efeito anti-inflamatório e no câncer de pulmão, a redução de excreção de mutágenos de fumantes, né? Ou seja, um efeito detoxificante no paciente fumante. Não estou falando para vocês usarem, se você continuar fumando, e usar a curcumina. Só que assim, se o paciente se fuma e não para, uma curcumina ajuda a ele a eliminar mais rápido os produtos cancerígenos no cigarro, né? Doença inflamatória intestinal, diminuindo a inflamação, doença de Crohn, melhorando a velocidade de hemossedimentação, que é um marcador muito confiável, reduzido o dano oxidativo e aqui câncer de próstata diminuindo o PSA, né, o antígeno prostático específico. Então a curcumina é associada à longevidade pelos vários efeitos, né, nessas patologias, mas aqui fica o principal uso da curcumina na minha opinião, né?
Aqui eles usaram a curcumina, foi de um livro só sobre neurodegeneração, né? Eles tinham uns episódios sobre curcumina, aqui mostrando o efeito da curcumina como auxiliar no tratamento de depressão. Pelo seu efeito anti-inflamatório, a curcumina vai ser eficaz para melhorar a depressão e melhorar a ansiedade. Vai baixar o cortisol e vai aumentar a sua produção de serotonina e melatonina, diminuindo a sua produção de glutamato. Então a curcumina tem vários estudos mostrando o benefício na depressão nos pacientes, né? Escala de depressão de Hamilton, inventário de depressão de Beck, e lá atrás você viu a escala de depressão de Montgomery-Åsberg, né? Então a curcumina sim também tem esse papel. Eu não vejo o pessoal usando muita curcumina na depressão, né? Eu acho que vale a pena usar, principalmente se o paciente tem uma depressão associada a uma inflamação posterior, que pode ser uma depressão associada a uma osteoartrite, pode ser uma depressão associada a uma psoríase, ou pode ser uma depressão num Alzheimer, num Parkinson, ou uma depressão de indivíduo que tem um infarto no miocárdio, né? Você sabe que a inflamação detona com a depressão, ou seja, faz piorar os sintomas da depressão. E a curcumina, a gente sabe, é um baita de um anti-inflamatório se ele é absorvido. Então aqui você mostra os trabalhos, né? A grande maioria distribuição aleatória, duplo cego, controlado por placebo, mostrando o benefício na depressão nos grupos. Aqui dose alta, 1000 miligramas, não é na forma nano, né? Mas na forma nano você pode ficar aí em 100, 200 miligramas no máximo, né? E aqui normalmente você tem trabalhos de depressão nos pacientes, mas aqui você também tem em pacientes sem depressão. Você tem o benefício principalmente em ansiedade. Você já parou para pensar que a curcumina é um produto para ansiedade também? Aquela ansiedade do estressado, né? Principalmente. Aquela ansiedade que você tem quando você tem um compromisso e não pode cumprir, quando o salário acaba antes do mês, né? Os inventários de análise de ansiedade mostram que a curcumina tem benefício na ansiedade, melhorando os parâmetros de ansiedade na população. Principalmente se a ansiedade for associada ao estresse, né? Que tem correlação com o processo inflamatório, a ativação da endolamina de oxigenase e a formação do nosso glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. A curcumina vai diminuir essa formação do neurotransmissor excitatório glutamato, aumentando a formação do GABA, o as-gama-aminobutírico. E aí você vai ter um benefício da curcumina em ansiedade, né? Ou seja, você não esperava por essa aplicação da curcumina na ansiedade, mas você vai ter resultado. Você pode notar, pela nossa conversa de hoje, que a aplicação da curcumina é imensa. Não ia conseguir falar de tudo né, hoje, né? Mas, olha só que legal, neurodegeneração, né? A curcumina em pacientes idosos, mostrando benefício em estado mini-mental, né? Melhorando os quadros quadro cognitivo geral, né, nos pacientes. A curcumina melhorando a função neuronal, melhorando a neuroinflamação, a neurodegeneração e o envelhecimento, medido pela função cognitiva, né? É uma forma de medir o efeito desses produtos neuroprotetores nos pacientes. Nós não podemos tirar um pedaço do cérebro do paciente e fazer análise, mas nós podemos avaliar por funções, né, cognitivas o efeito do nosso ativo. Aqui você tem a curcumina nano sendo utilizada para essa finalidade, né? E alguns aqui comparando ou associando, né, com Bacopa monieri, Witania sonifera, centelha asiática, mas grande parte deles isoladamente melhorando, né, a performance cognitiva, né, a manutenção da informação, o trabalho da memória, né, a grande maioria a curcumina como neuroprotetor, um produto interessantíssimo para se usar em pacientes com mal de Alzheimer, por exemplo, né. Aqui também para a função cognitiva, né, adultos com ou sem desordens neurocognitivas, a curcumina também tem demonstrado benefício. Então, se você começar a usar a curcumina, mesmo que você não esteja sentindo que a sua memória está indo para o beleléu, a curcumina ajuda você a melhorar seu desempenho cognitivo, né? E aí você tem um benefício de neuroproteção. Usar a curcumina é como se você estivesse usando um produto que funciona para várias patologias, desde um H. pylori até uma infecção pulmonar, um DPOC, uma asma, né? E se brincar, você vai ter o benefício na função cognitiva, no Alzheimer, numa artrite reumatoide, numa osteoartrite.
Então aqui você vê o efeito da curcumina, né? E as doses são variáveis, né? Mas como eu falei para vocês, se você for usar a nano, que é o que eu gosto, o curete, em torno de 100 a 200 miligramas, você vai ter o benefício na memória dos seus pacientes, né? Ou seja, um bom produto para você usar no dia a dia. É lógico que você pode pôr uma Bacopa Monieri, você pode colocar outros produtos, né? O S7 vai ajudar bastante melhorando a perfusão sanguínea, né? Que é muito importante a perfusão sanguínea para o cérebro, né? Talvez seja onde seria mais importante você atuar na perfusão sanguínea para rejuvenescimento cerebral. E aqui você vê a curcumina em várias aplicações e várias doses, melhorando a função cognitiva, o estado mini-mental, melhorando a impressão global clínica, diminuindo marcadores de inflamação. Então a curcumina, na verdade, é um produtaço que serve para um monte de coisa. Para o cérebro é bastante interessante você aumentar o consumo de curcumina, né, usando essa curcumina mais biodisponível, né? E aí você tem aqui os vários trabalhos mostrando o benefício, inclusive em vários testes, né? Aqui alguns estudos mostrando até o próprio consumo de temperos ricos em curcumina, também melhorando, né, a fluência verbal, por exemplo, né? Então a curcumina é um bom produto para você usar no dia a dia. Mas e o paciente que tem uma desordem articular, numa osteoartrite, né? Eles fizeram aquela seleção que eles fazem sempre, terminaram com 23 estudos, né? E fizeram aqui, compararam, tinha os comparadores, curcumina, ibuprofeno, placebo, né? Várias doses diferentes, né? Essa questão da eficácia da dose, você que vai estabelecer no seu consultório. Estudos com diagnóstico clínico, avaliação radiológica, né? E estudos comparativos, ou seja, você tem aqui os vários estudos fazendo essa comparação da curcumina em osteoartrite, né? E basicamente, né, várias formulações, inclusive algumas comerciais fora do nosso país, né? E o que acontece, né? Ainda mantendo os estudos, né, dando informações sobre os estudos em várias formas comerciais, a curcumina, né, ela demonstra benefício quando comparada ao placebo, né? E aqui você vê o benefício na score visual análoga de dor, só esse que o anti-inflamatório não esteroidal foi mais potente, né, na dor. Aqui você vê a comparação com os estudos de curcumina, né, no índice de WOMAC, que é o índice de Ontário de osteoartrite, todos eles a curcumina trazendo um bom resultado. Aqui você vê em comparação com o placebo, né? A curcumina também trazendo benefício na diminuição de uso de medicamentos, né? Basicamente, então, você tem a curcumina como um produto para você somar na terapia da sua osteoartrite. Por exemplo, você pode usar um ácido hialurônico, né, via oral, pegar um colágeno hidrolisado, colocar uma curcumina dentro, né, lá fazer um shakezinho, dá para você tomar e usar o produto para osteoartrite, mas você pode colocar numa cápsula também. Então a curcumina tem demonstrado essa atividade em osteoartrite, mas também na artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, né? Na verdade, aqui ele vai atuar mais porque ele tem efeito antioxidante e anti-inflamatório. Ele não vai controlar a resposta autoimune, mas os estudos mostram que os pacientes que fizeram uso de curcumina em várias doses, né? A artrite reumatoide, você sabe, é uma desordem autoimune, né? E aqui você tem a descrição dos trabalhos e o resultado, né? Na desordem autoimune, né? Ele teve um ótimo perfil anti-inflamatório, né? Mas assim, em termos de benefício, também houve na proteína C reativa, ou seja, teve um benefício na medição da atividade da doença no laboratório, praticamente a velocidade de hemossedimentação. E algumas medidas clínicas também você vê que a curcumina traz um benefício. Não é aquele efeito da osteoartrite, é uma doença autoimune. Então você tem que estar com um modelo de controle da resposta imune nos pacientes, né? Tem que estar usando o imunossupressor. A curcumina vai adicionar um efeito anti-inflamatório para o seu paciente. Mas olha só que legal, na escala visual análoga de dor, a curcumina demonstrou eficácia em vários parâmetros clínicos, né? Você vê a de atividade da doença, você vê que a curcumina tem eficácia. Então a curcumina nós podemos usar para várias aplicações, desordens metabólicas, ovário policístico, esteatose hepática, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, coma ergogênico, em osteoartrite, artrite reumatoide, para melhorar a função cognitiva,
diminuir a neurodegeneração, diminuir a depressão e diminuir a ansiedade. Ou seja, naquele conceito da alquimia, né, a curcumina é quase uma panaceia no bom sentido. Vai funcionar para um monte de patologias, vai ser cinético no tratamento de um monte de doenças, né? E com essa melhora da biospolidade, a eficácia dos estudos vai aumentar cada vez mais. Aqui eu fiz uma formulaçãozinha para vocês, né? Não, perdão, eu falo sobre o Curate. O Curate é a fórmula que eu abracei como minha curcumina. Ela usa nanotecnologia, que eu adoro a nanotecnologia, gosto muito desse conceito. Ele é 10 vezes mais absorvido, não tem interação no sistema digestivo, ele é propício a outras associações pela dose menor que você pode fazer. Então, essa é a minha opção pessoal. É lógico que você pode ter uma opção diferente da minha, não critico. A curcumina tem grande aplicação e se você souber usar a curcumina, o principal beneficiado será o seu paciente, né? E é aquilo que a gente deve sempre focar, o benefício do nosso paciente. Legal, minhas meninas? Obrigado pela atenção. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Bom, deixa eu ver aqui como é que eu vou interromper o compartilhamento. Pronto. Pronto. Interromper o compartilhamento. Cláudia? Oi, Henri. Pessoal, Nossa, se vocês Cláudia, você dormiu na tiverem. minha aula? Não, imagina, jamais. Ah. Bom, eu O achei. Bom, pessoal já tem dúvidas aqui no chat já. manda. Pessoal, quem que tiver mais dúvidas, pode ir mandando aqui no chat pra gente, tá? Que o Henry vai acabar respondendo agora. A Tatiana perguntou, Henry, sobre se a curcumina também contribui na redução da homocisteína. Não é esperado que ela baixe a homosteína. A homosteína você produz quando você faz a metilação, né? E aí você usa essa adenosil metionina, faz a S-adenosil homosteína e depois você faz a desadenosilação e faz a homosteína que você reconverte ou para metionina ou você faz a cisteína com ele. Então, para você baixar a homosteína, o ideal, se você não tiver um polimorfismo para metileno, tetraidroflato e edutase, é você usar o ácido fólico mais a B12 e usar B6 como suplemento alimentar, né? Se você tiver polimorfismo para metileno, tetraidroflato e edutase, aí o ideal é você associar, né, uma colina ou mesmo você usar uma betaína que vai aumentar a remetilação sem usar a metilcobalamina e o metilfolato. Não é esperado que ela baixe, mas eu não vou dizer que ela não baixa porque eu não vi nenhum trabalho. De repente a gente acorda amanhã com um trabalho na cara mostrando que baixa, porque na verdade na ciência não existe uma verdade definitiva, né? Quando a gente mexe com pesquisa e estudos, existem verdades parciais só, né? Ou seja, verdades que por enquanto talvez sejam, mas que no futuro deixam de ser. Essa é a realidade da nossa ciência, né? Tá bom? Henry, ela tem uma pergunta aqui falando assim, na curcumina incolor, se ela tem o mesmo nível dos ativos da cúrcuma amarela. Tem que ver o fator de correção. E eu, sinceramente, não tenho minha cabeça guardada para isso. Eu acredito que você, Cláudia, deve saber melhor que eu. A estrutura de veiculação nano é diferente. A curcumina incolor, ela é na forma de ciclodextrina, tem uma absorção melhor também, né? Mas eu não sei o percentual de ativo. Realmente aí você me É, pegou, que essa eu não lembro de cabeça. Mas a ela tem um Cláudia, percentual menor mesmo de curcumina, compostos curcuminoides, né? Ela é menos do que, por exemplo, um curate, tá. mas ela tem esse benefício para essa aplicação nessas outras formas. Então, o pessoal gosta bastante da utilização dela em cappuccino, Bebidas, né? Pode ser uma né? boa. Bebidas, até mesmo cremes, né? Também tem uma aplicação interessante por ser essa cúrcuma branca, mas ela A realmente tem um teor ciclodextrina mais é uma baixo. metodologia que foi usada na década de 90 para melhorar a biodisponibilidade de produtos, né? A gente usava muito em cosmético o conceito de ciclodextrina para essa finalidade. E depois foi usada para melhorar a biodisponibilidade por via oral também. Eu até trabalhei numa pesquisa de produto para fazer a envolvimento com a ciclodextrina. E naquela época que eu ajudei o pessoal a fazer, nós fizemos do não, foi o Formestane, né?
uma droga anti-câncer, porque no nosso sonho, olha como é que a gente é besta, a gente estava sonhando em fazer um creme para mama, né? Com esse produto, com formestane, que é um inibidor suicida da aromatase, né? Para inibir a aromatase em câncer de mama AR positivo, para não dar efeito sistêmico. Então a gente ia fazer um produto tópico para aplicar na mama, para inibir a aromatase na mama, na esperança de desenvolver um produto para câncer de mama que não tivesse repercussão sistêmica nos pacientes, né? Esse foi o trabalho que a gente fez há mais ou menos, aí eu fiz com um grupo de pesquisadores, foi na década de 90 esse trabalho. Não andou Uhum. para frente, porque o pessoal que mexe com câncer não gosta dessas coisas, né? O pessoal, vou usar um creminho para câncer de mama. O pessoal não acredita muito nisso. Mas a gente conseguiu provar que o formostane estava dentro da ciclodextrina, então eu conheço essa tecnologia desde a década de 90, que a gente já usava muito, né? Henri, tem aqui uma pergunta sobre idade mínima para suplementar a curcumina. Olha, depende da demanda e da necessidade. Eu não coloco uma idade mínima, porque você com certeza, quando a criança começa a alimentar, ela já ingere temperos normais, né? O que é importante é você saber por que você está dando essa curcumina. Vamos imaginar que sua criança tem uma psoríase. Aí você já pode administrar, é melhor do que você administrar para outros pacientes, né? Mas assim, para aplicação, lógico que se você tiver uma aplicação clínica, eu não colocaria idade mínima não, mesmo porque a gente não vê a curcumina ter efeito anti-inflamatório. E o que eu vejo muito quando eu estudo neurodesenvolvimento é que a anti-inflamação é muito bom para o neurodesenvolvimento da criança, inclusive até os 5 anos de idade, né? Se eu fosse ter o filho agora, eu anti-inflamaria a Camila e anti-inflamaria a criança até os 5 anos de idade para ela não ter alterações comportamentais e desordens metabólicas no futuro. Pelo menos é isso que está mostrando. Então tem que ter uma aplicação, uma necessidade clara. Não é dar porque eu estou dando porque é bom. Não, você está dando porque o paciente está precisando, porque tem uma patologia que precisa de um remedicamento anti-inflamatório e a curcumina é a minha escolha. Uma psoríase seria claro, ou talvez até mesmo uma curcumina tópica como o seu, eu esqueci o nome, como é que chama o tópico? É Curolite. Grow tipo uma dermatite atópica. É muito comum em crianças dermatite atópica. E aí ele melhoraria a função barreira e diminuiria a inflamação. Também teria essa aplicação, né? Henri, tem uma pergunta aqui do Guilherme. Ele perguntou: como recurso ergogênico, o melhor horário para usar seria antes da atividade física e se serve para qualquer tipo de atividade física? Antes da atividade física seria o mais importante. Agora, falta alguns dados para a gente usar de forma mais pé no chão. Por quê? Porque se, por exemplo, eu tivesse uma forma de medir eficazmente os radicais livres depois da atividade física, eles tivessem aumentado, aí caberia uma curcumina antes. No paciente que faz atividade resistida, a presença de uma CK aumentada, uma desidrogenase lática, ou mesmo a mioglobina, indica uma lesão na célula, no miócito. Então aí eu indicaria uma curcumina. E outro atleta também que eu indicaria uma curcumina, que o pessoal começou a ver isso agora. Então vamos pegar jogador de futebol, né? Jogador de futebol tá lá jogando, jogando, jogando. Aí aqui no Brasil ele começa a jogar muito. Então ele vai participar da Libertadores, da Copa do Brasil, vai participar do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele vai usar muito, vai fazer muita atividade física. Esse indivíduo ele já está treinado, ele não precisa se adaptar. O que eu preciso fazer nele? Diminuir lesão. E aí eu tenho que fazer o quê? Dar o antioxidante e dar um anti-inflamatório. Exatamente por quê? Porque ele é treinado, eu não tenho que me preocupar em cegar a lesão dele, cegar a adaptação dele. Por isso que eu acredito que muitos atletas se lesionam durante esse campeonato doido que o pessoal faz, né? Então você treina para maratona. Você vai correr uma maratona, você vai se superar naquela maratona, vai se esforçar mais, né? Ali você merece um antioxidante, um anti-inflamatório antes de correr a maratona, exatamente para não ter a lesão. Eles estão falando muito nesse conceito agora, estou passando para vocês que foi publicado a semana retrasada esse trabalho, onde eles falam do uso crônico do antioxidante e do uso agudo do antioxidante. O uso agudo é assim, eu estou no Campeonato Brasileiro, eu vou jogar Libertadores, eu vou jogar a Copa do Brasil. Esse cara
merece um antioxidante, merece um anti-inflamatório num nível bem pesado, porque senão ele vai lesionar, né? Agora, eu vou correr uma, sei lá, eu vou correr uma, eu vou ali fazer um campeonato, sei lá, basquete. Você joga basquete normalmente, mas num campeonato tipo sul-americano, você joga assim muito sucessivo, né? Parece que é dia sim, dia não, você está jogando. Às vezes não tem tempo nem de você recuperar. Você tem que aumentar a recuperação, mas a melhor recuperação é você não inflamar. E aí, nesse indivíduo, eu lascaria uma curcumina nele, um curete no mínimo, aí 1 grama pelo menos, né? Esse é o conceito novo que está aparecendo sobre o desempenho dos atletas nessa área. E eu usaria Tem, antes, tá, Guilherme? ótimo. Henrique, tem uma pergunta aqui da Raquel. Ela perguntou sobre interação com ácido acetil salicílico. Se tem algum problema? Que muitas pessoas fazem uso independente de serem cardíacos. Não, o ácido acetil salicílico nós usamos para várias finalidades, né? Ele agora é um grande quimiopreventivo de câncer, né? Então, câncer coloretal, por exemplo, na verdade, se eu falar assim, você usa, eu uso. Eu uso para prevenir câncer coloretal e também porque eu não quero ter um efeito, um infarto no miocárdio daqui a pouco, né? Então eu uso sim e uso o Curate também, que é uma coisa que eu falo que eu uso porque eu ganhei quando eu estava fazendo a terapia para câncer, eu ganhei lá o meu tratamento do pessoal da Sovitar. E aí o que acontece? Você só tem que fazer o quê? De vez em quando você vai lá e dá uma olhada no tempo de protrombina e o tempo de protrombina parcial ativada só para você saber se o seu sistema lá não está saindo da linha, né? Ou seja, se você não está tendo sangramento, né? Ou menos coagulação. A gente tem uma pergunta aqui, se para a osteoartrite é interessante combinar a cúrcuma com o metilsulfonilmetano. O metilsulfonilmetano é um bom produto para isso, mas assim, pensa bem que você pode utilizar um condoprotetor, né? Por exemplo, você pode usar diacereína, pode dar diarreia, mas tem que tomar certo cuidado. Eu gosto muito do ácido hialurônico via oral, funciona muito bem para osteoartrite. O pessoal usa muito a glicosamina sulfato e a condroitina. Eu prefiro o ácido hialurônico porque o fígado não pega ele na primeira passagem. Eu gosto muito, e saiu até um trabalho recente de Boswellia serrata em osteoartrite, dando um efeito muito bom na inflamação. E sim, eu também colocaria o metilsulfonilmetano. Só que como eu não bato bem da bola, o que eu faço? Eu sei que eu preciso usar alguns produtos aqui no meu dia a dia. Um produto é o produto que originou o metilsulfonilmetano, que é o DMSO. O que eu faço? Eu compro o DMSO de metilsulfóxido. Se você tem problema com gosto de pamonha ou com palmito, não use. Eu pingo umas 40 gotas na água e bebo, né? A Camila reclama porque eu fico cheirando pamonha ou palmito, mas é a melhor forma que eu vejo para você ter um efeito antioxidante e anti-inflamatório sistêmico que é inclusive mais eficaz do que o próprio MSM, que é o metilsulfonilmetano. Então eu prefiro o DMSO, né? Eu faço desse jeito para mim, né? Então quando eu tive uma catarata, né? Aí eu conversei com a minha oftalmo e tal, e aí eu conversei com o pessoal da farmácia, nós desenvolvemos o colírio com DMSO. Aí eu tomava o DMSO e pingava o colírio com DMSO de metilsulfoco. A minha catarata reverteu em 2 meses, desapareceu. E assim, ela está usando no dia a dia para todos os pacientes dela e ela está tirando o paciente da cirurgia, né? Os oftalmologistas não vão gostar muito disso, né? Porque trocar o cristalino fica bem caro. Mas dá um resultado muito bom. Então, às vezes, eu como sou farmacêutico, trabalho em desenvolvimento de produto, eu às vezes faço isso para mim. Na verdade, a Camila que faz lá, põe direitinho as coisas e eu tomo. E recentemente nós fizemos do pai da Camila, também reverteu a catarata dele, né, Camila? Ela estava 60%, reverteu para 30%, né? Com 1 mês e meio de tratamento, né? Menos de 1 mês de tratamento. Se o pessoal descobrir isso, começa a ficar estranho, mas o resultado é muito bom, né? Mas, voltando ao assunto da curcumina, agora, não sei se vocês sabem, eles estão desenvolvendo colírios com curcumina. Saiu um trabalho, a semana retrasada, de colírios com curcumina, porque o olho é a maior vítima do radical livre da nossa vida, né? Do nosso corpo. Então, quando você está olhando para essa tela agora, me assistindo falar, você está gerando radical livre no olho. Então você tem que proteger o seu olho. A gente protege geralmente lá com nossas luteínas de axantina, mas a curcumina também faz essa proteção do olho e está se desenvolvendo colírios com curcumina para essa finalidade. Então a curcumina, assim,
Está muito longe ainda, né, de parar a aplicação da curcumina. Tem uma pergunta aqui a respeito de se tomar curcumina antes de beber bebida alcoólica, se vai prevenir ressaca. Não, quem previne melhor a ressaca é, olha só, dois produtos eu vi que previnem a ressaca. Um é o Quercus rubor, que é o Robuvit, né? E o outro, pasmem vocês, é a teanina. Então pega, enfia no bolso uma teanina e um Robuvit e vai encher a cara. No outro dia você vai ficar mais apto a trabalhar. E a teanina demonstrou isso em trabalhos, tá? A teanina tem essa atividade, né? E a sálvia também, a sálvia officinalis, ela também diminui a velocidade de esvaziamento do estômago, então ela retarda a absorção do álcool. Mas você vai absorver. Então uma associação de Quercus rubor com teanina é a que você pode fazer melhor para ressaca, tá? Tem Todos os uma dois com pergunta. trabalho científico, tá? Isso você Uhum. pode pegar na literatura. A Milene está perguntando aqui, Henry, sobre contraindicação para uso de antioxidantes. Várias, né? Você precisa do radical livre para você se defender contra bactérias. Você precisa do radical livre para você adaptar sua capacidade de antioxidante, anti-inflamatória, detoxificante. O radical livre assim, administrar antioxidantes é antes de tudo exercício de conhecimento de bioquímica. Você não pode dar antioxidante demais, mas o paciente não pode ter radical livre demais. E esse é o grande problema dos nossos laboratórios. Não tem nenhum laboratório que dosa moléculas oxidadas, assim, comercialmente normal. Quando eu fiz aula na pós-graduação, eu acho que a Neide que está aqui assistindo lembra disso, a Cristina Mendes também, eu falava, gente, daqui a alguns anos, medir radical livre vai ser igual pedir hemograma, né? Só que a ficha não caiu. Não sei por quê. Ninguém fala assim, eu quero saber como está o DNA oxidado desse paciente, como está a 8-hidroxideoxygonosina ou o peróxido lipídico. Daqui a alguns anos eu espero que eu consiga pedir esse exame, antes de morrer eu consiga saber como é que está meu estresse oxidativo. Porque aí eu vou saber se eu estou acima da média, se eu estou dentro da média ou se eu estou abaixo da média. Se eu estiver abaixo da média, eu tenho que cortar meu antioxidante. Se eu estiver acima da média, eu tenho que usar meu antioxidante. Se eu estiver na média, tá numa boa. Porque o radical livre é necessário, né? E a evolução da espécie humana sobre a face da Terra é devido ao estresse oxidativo gerando lesão no DNA, né? Então nós precisamos de radicais livres, só que não precisamos que eles sobrem no nosso corpo para agredir nossas biomoléculas. E esse é o grande problema nosso hoje, nós não temos como controlar. Finalizando aqui a última pergunta, Henry, perguntaram se tem alguma patente de ácido hialurônico para associar com o corete. Não entendi? Se tem alguma patente de ácido hialurônico para associar com corete. Hoje, a Não. gente trabalha. Você pode usar o ácido hialurônico do jeito que você quiser. O pequenininho, o grandão, né? Depende do tamanho. Porque o ácido hialurônico é o seguinte, é uma molécula complicada. O ácido hialurônico, você vai ver artigos de ácido hialurônico e câncer, né? Você vai ver, não fica assustado não, que vai aparecer, o uso de ácido hialurônico, a célula neoplásica, ela cresce mais rapidamente. Isso já foi provado câncer de pâncreas. O ácido hialurônico, o problema dele é o tamanho, né? Quando você aplica na pele ou quando você aplica injeção subcutânea. Quando você usa o ácido hialurônico por via oral, você teoricamente tem que quebrar a estrutura do ácido hialurônico, mas não é você que faz isso, é a sua bactéria probiótica. Então, quando você for usar o ácido hialurônico por via oral, o que você tem que se preocupar é ter uma eubiose, lactobacilos e bifidobactérias que vão produzir a beta-glicosidase, porque as ligações do ácido hialurônico são ligações beta. E se você não tiver uma flora bacteriana adequada, você vai excretar aquele ácido hialurônico lá no cocôzinho, né? Eu falo assim, não, eu vou dar uma estrutura pequena, não interessa, depende do tamanho da estrutura, se tiver 3 sequências, né, de ácido, ácido glucurônico e tudo mais, você não vai absorver. Então você tem que dar ácido hialurônico com uma flora bacteriana eubiótica boa. Senão você não absorverá o ácido hialurônico. Esse é o grande segredo, tá? Porque o ácido hialurônico funciona para rugas, funciona para hidratação do olho, funciona para articulação. Eu até ganhei do pessoal do Sovital uns ácido hialurônico aí, mas eu tenho que usar junto com os probióticos, porque senão não vai dar certo. E realmente, para mim, que eu tenho problema no meu olho esquerdo, né, ele resseca mais do que o normal, porque eu tive uma trombose nele, eu consigo aumentar a hidratação. E como eu sou atópico, eu melhoro a hidratação da minha pele também. Então o segredo do ácido hialurônico é esse.
Não é ir tomando assim, sem mais nem menos. Você tem que administrar junto com uma flora bacteriana adequada para fazer você absorver o ácido hialurônico, senão você não absorve. Ei, a gente finalizou aqui as nossas dúvidas. Então, hoje chegamos aí à nossa última aula da nossa série, né, de aulas que a gente tem a Cleide elogiando, a Tatiana também, né, Valéria também. Então, eu queria agradecer todo mundo que participou dessa sequência de aulas. Espero que vocês tenham gostado. As aulas estão todas gravadas. Se vocês quiserem voltar, assistir novamente, perder alguma coisa que vocês perderam ali, né, de informação, elas estão todas disponíveis. E Henri, muito obrigada por você ter topado participar e fazer essa série de aulas. Foi sensacional, como sempre. Queria agradecer aí de coração. Hoje foi um teste porque como eu falei para você, eu estou resfriado, mas já estou melhorando, né? E eu fiz um treinamento na indústria hoje de manhã e eu fiquei tentando descansar para fazer esse treinamento agora à tarde, que à noite que eu sabia que ia durar mais tempo, mas eu não consigo ficar quieto. Então a vida foi muito corrida hoje. Eu vou ver se eu consigo ficar mais descansar esta semana, mas eu tenho algumas coisas para fazer, alguns projetos, né? E a gente vai levando. Mas obrigado por ter me convidado para fazer esse ciclo de palestra, né? E agradeço a todo mundo que está assistindo aí, que está gastando seu tempo com a gente. Eu espero que as informações que eu tenha passado sejam de utilidade para você melhorar a vida do seu paciente, tá bom? Muito Então, obrigada, viu, legal. gente? Boa noite. Obrigada, Beijão para todo Henry. mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau.